Pessoal, bom dia. Tô passando aqui com vocês só para a gente fazer uma atualização sobre o uso do oxigênio, tá? Que o Hernani até falou agora há pouco. E a gente precisa estar atualizado com relação ao uso, tá? Do oxigênio. Até porque a gente que trabalha na ambulância tipo A, a gente não teve treinamento para isso, né? Com relação ao uso do oxigênio. Mas a gente precisa entender como é que funciona o oxigênio no organismo da gente, do paciente, porque senão a gente não vai saber usar e vai usar de forma inadequada, né? E oxigênio é medicamento, oxigênio é um tipo de medicamento e é um medicamento caro, tá? E se a gente usar de forma inadequada, nós podemos trazer agravo para a vida do paciente. Então a gente precisa entender como é que funciona o uso do oxigênio, tá bom? Beleza, então vamos lá, olha. Só para a gente ter uma ideia, em janeiro desse ano, só de oxigênio nós gastamos R$ 9.952, né? É algo muito caro. Cada bala dessa de oxigênio, o torpedo que a gente chama, que é essa bala pequena que vocês usam, que é a bala bebê também que nós falamos, cada bala dessa, ela sai, a recarga dela, R$ 450, cada recarga dela. Então é custoso, é caro demais, né? Pra gente estar usando de qualquer forma. Então a gente precisa entender como é que nós vamos usar esse oxigênio. Então, para vocês na ambulância tipo A, por exemplo, se vocês forem pegar um paciente, e vocês podem perguntar se o paciente tem DPOC. Se esse paciente tiver DPOC, tá? A gente vai fazer o mínimo de oxigênio nesse paciente, tá? Não precisa colocar, vou colocar 10 litros, 14 litros. Esse paciente não tem necessidade de colocar tudo de oxigênio, tá? Nós precisamos colocar menos oxigênio, porque o corpo dessa pessoa que tem DPOC, o pulmão dela não consegue fazer a hematose, a troca gasosa, e não consegue fazer isso perfeitamente. Então, o organismo dessa pessoa, o corpo dela já está acostumado com essa baixa de oxigênio, tá? Então não precisa você colocar muito oxigênio, tá? Essa pessoa, se ela fizer força, ela for subir na maca, ela vai sentir um desconforto, vai ficar cansada. Colocou na maca, coloca oxigênio nela, coloca aí em média 3 litros nessa paciente, que a saturação dela vai melhorar e ela vai estabilizar, tá? Pra gente poder seguir esse paciente, tá? Então, o uso precisa ser adequado, a gente não pode colocar muito, tá? Nesses casos, é diferente de um cara que está com uma hemorragia, que está com TCE, o cara está com traumatismo no crânio, ele precisa de quê? De bastante oxigênio, porque é o oxigênio que vai oxigenar o cérebro dele para ele não morrer, né? Para não morrer uma parte do cérebro dele. Nesses casos, vocês colocam bastante oxigênio, coloquem lá seus 10 litros, tá? Fica olhando o oxímetro, se vocês tiverem, tá? Fica olhando o oxímetro para ver como é que esse paciente está. Nesses casos, tá? Mas os casos que a gente pega máscara, DPOC, que a gente vai pegar de um hospital para outro, cuidado, tá? Cuidado com o uso do oxigênio. O oxigênio é o que? É um medicamento, e o medicamento, diga de passagem, muito caro, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia como é que nós vamos usar o oxigênio, tá? De forma prática, colocando seu catéter nasal no paciente. Nós só vamos usar o catéter nasal se o paciente for usar até 6 litros. Acima de 6 litros, nós não usamos mais aquele catéter nasal, nós vamos usar aquela máscara no paciente, tá? Então, só para a gente ter um bom uso com oxigênio, porque é algo muito caro e que, se a gente não usar de forma adequada, né, vamos prejudicar o paciente, como eu já falei, né? O paciente pode vir a morrer, porque ele não precisa tanto de oxigênio. O que ele precisa é tirar o CO2, né, do corpo dele. E o grande problema de quem tem DPOC é a dificuldade de tirar o CO2, não é a dificuldade de colocar o oxigênio para dentro, mas de colocar o lixo, o CO2 para fora, tá? É só para a gente entender, pessoal, a questão do uso do oxigênio, tá bom?